Nadine Bastos, analista de arbitragem do SBT, ao vivo com a gente mais uma terça-feira para analisar os lances polêmicos do nosso futebol. Começa a semifinal e aumenta a polêmica, é isso, Nadine? Seja bem-vinda. Boa tarde, Léo, boa tarde a todos. As reclamações com a arbitragem continuam sempre, né? Semifinal, quartas de final, quem sabe na final também. Mas a gente separou alguns lances, eu não sei se todos da bancada concordam com as reclamações, mas vamos passar um... Opa! Vamos lá. Opa! Tudo bem, Nadine? Tranquilo? Aí. Tudo certo. Ajustes. Vamos começar pelo clássico Atlético e América. Um gol anulado, não assinalado, que seria o impedimento do Paulinho. Na tela, para a Nadine e a bancada comentarem. Muito obrigado. Lance de ataque do Atlético. Foi ou não foi um lance irregular? Léo, vou aproveitar o tempo, como é muito fácil para a gente opinar, para a gente resolver. Caio Max Augusto Vieira, Jean Márcio dos Santos, Luiz Carlos de França Costa e o árbitro de vídeo Adriano Michonarã. Alexandre, Milkshake aqui o sobrenome dele. A Nadine pode me ajudar no sobrenome do Milkshake no árbitro de vídeo. Quando os árbitros vão mal, a gente destaca o nome, a gente repete, a gente bate na tecla. E às vezes quando eles vão bem, eu falo que árbitro desconhecido, eu confio mais neles. A gente não cita o nome do árbitro. Então citei o nome de toda a comissão de arbitragem, toda a arbitragem aqui, inclusive o árbitro de vídeo, porque, mais uma vez, assim como foi no primeiro Galo América com a arbitragem de fora, foi uma arbitragem que foi muito bem, não interferiu no jogo. Nadine, nesse lance. O Caio Max, árbitro do Rio Grande do Norte, o assistente, ele corretamente marcou o impedimento. E quando falam de árbitro de fora, talvez a carga, realmente a pressão seja menor e ele consiga lidar melhor com o jogo. Nesse jogo, por exemplo, eu acho que só teve 2 cartões amarelos e, se eu não me engano, no segundo tempo, apenas 6 faltas. Então, eu acho que o árbitro conseguiu levar melhor do que um árbitro local, de fato, essa partida, que é um clássico que sempre gera muitas reclamações. Nesse mesmo jogo, pedido de pênalti em cima do Hulk. Será que foi? Joga. E aí, Nadine? Vamos ver então a bola lançada na área. Cai o Hulk. Existe aquela disputa por espaço, né? Os dois na lateral do corpo e depois acabam se desequilibrando, mas o zagueiro ele acaba jogando a bola, na minha opinião. Não teve a penalidade, acho que o árbitro conseguiu distinguir, apesar de ter aquele braço, mas os dois estão disputando o espaço, né, na lateral do corpo, e quando ele faz o movimento para chutar a bola, acaba encostando ali no Hulk, mas eu não entendo como um lance faltoso. Isso aí, na verdade, foi uma grande recuperação, né, do Júlio, nosso zagueiro, cara novo, que conseguiu marcar muito bem o Hulk. O Hulk só foi fazer o gol depois porque o Éder machucou e o Júlio teve que ir para o lado direito, não ficou mais ali, mais perto do Hulk. Mas não vejo nada de Nadine. Meu pai sempre me ensinou isso, ele era árbitro também, que a trajetória da bola lá. A bola está indo para frente e sai completamente da trajetória, o que prova que o jogador foi na bola. Hulk foi a webcam da Nadine, ele caiu, mas sem contato com ninguém. Faz parte, acontece, geram reclamações. Eu estou aqui reclamando também, mas de fato, jogada normal. Jogada normal, então, acerto da arbitragem não assinalar esse pênalti no Hulk. Vamos falar agora do jogo em Ipatinga. Esse Cruzeiro e Tombense, jogo de 2 expulsões. Primeiro a do Zé Ivaldo, olha aí. Agora o Gão deve falar alguma coisa sobre o lance, a arbitragem local, né? O Zanovelli, que é árbitro do quadro da FIFA, não marcou nem falta nesse lance, depois teve o auxílio do árbitro de vídeo. A gente vê que o Zé Ivaldo ele vai para disputar a bola, mas com a sola ele acaba atingindo ali o tornozelo do seu adversário, depois ele raspa a perna e toca no chão, mas o movimento que ele faz de cima para baixo que acaba tocando no tornozelo com as traves da chuteira e com força, realmente. O lance, na minha opinião, é um lance para cartão vermelho, mas o que chama a atenção é que o árbitro em campo não marca a falta. Parece que ele falta reação no Zanovelli, né? Ele está próximo, mas ele não chega, ele não quer ver o lance, parece. Está muito próximo da jogada, mas não se aproxima para ter uma decisão. Ele acaba deixando passar e foi salvo pelo árbitro de vídeo. Nadine, assina embaixo com o que você falou, inclusive sobre todo o seu argumento que comprova o que eu falei ontem do Zanovelli, que ele é muito ruim.
mas muito ruim mesmo. O Zé Ivaldo, inclusive, se desculpou nas redes sociais para a torcida do Cruzeiro, porque eu falei aqui no programa que, tipo assim, 8 rodadas do Campeonato Mineiro, ele tem 3.800 cartões. E a galera comentou. 7 cartões, né? São muitos cartões. E aí eu falei, inclusive, eu comentei na postagem dele, falei assim, Zé, você é um cara importantíssimo para o nosso setor defensivo. A gente precisa de você em campo. Você suspenso não tem interesse nenhum para a equipe do Cruzeiro, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Zé Ivaldo é um jogador importantíssimo para a nossa defesa. E a Nadine está coberta de razão nessa aí. Tal, e o Zanovelli, ele é muito ruim, gente. Agora, Nossa, Nadine, ele é muito esse ruim. bico que ele deu no microfone aí pode aumentar a punição? Tem alguma coisa relativa, assim, para esse destempero? Porque ali ele estragou um equipamento que é caro. A não ser que o árbitro relate na súmula, não sei se alguém chegou a ver o quarto, foi na frente do quarto árbitro, né? Acho que foi relatado. Com certeza pode aumentar ali a questão de uma multa ou pagar o equipamento, mas isso tem que ser relatado também na súmula. Você tem que ver a esposa dele. O melhor hater que tem, que o Zé Ivaldo tem, é a esposa dele, que vai na rede social. Tá errado, ainda sai bravinho, pelo amor de Deus. Eu acho maravilhoso isso. A rede social é complicado, porque antes a esposa só ficava contra a gente em casa. Agora ela fica publicamente. E ela falou do Zé Ivaldo, vai nas redes sociais e pede desculpa para a torcida do Cruzeiro. Mas claro, é uma brincadeira aqui, o Zé Ivaldo é muito importante para a torcida do Cruzeiro. A gente precisa de você em campo, viu, Zé? Você em campo, então calma, meu querido. Zagueiro artilheiro, né? Tem mais um lance nesse jogo, outra expulsão que o Zanovelli fez, né? E a Nadine vai comentar junto com a bancada. Joga aí. Essa é a expulsão do Marlon. O que o Marlon arrumou? O Marlon que retardou o reinício do jogo, né, no arremesso lateral. O árbitro também, ó, de vez de ser proativo, já vir em direção ao jogador e mostrar o cartão amarelo, o árbitro demora mais do que o próprio jogador na cobrança do lateral para mostrar o cartão. E daí o Marlon reclama, continua reclamando, o árbitro fica olhando para ele e de forma assintosa ele continuou reclamando e acabou recebendo o segundo amarelo. Mas se fosse um árbitro um pouco mais proativo, ele já mostraria o cartão rapidamente, já sairia para a cobrança, justamente porque ele mostra o cartão amarelo por retardar o reinício do jogo. E se ele faz isso, ele está retardando cada vez mais o reinício do jogo. Então ali eu acho que falta um pouco mais de feeling para o árbitro, apesar da reclamação do Marlon continuar sendo assintosa. Perfeito, a Nadine. Perfeito, perfeito. Quando eu falo aqui, e a opinião é minha, a opinião não é da Nadine em relação a esse adjetivo que eu estou dando para o Zanovelli. Ele é muito ruim, ele é muito ruim. E é um cara que tá no quadro da FIFA, irmão. Pelo amor de Deus. E outra, qual o problema do cara passar a bola pro Romero bater o lateral, gente? O cara passou a bola e aqui a Nadine falou. Ele tava encebando. Que seja. É ser o então não vai ter futebol no Brasil. Não. Então não vai ter Quando futebol no faz Brasil. cera é proibido com cartão amarelo. O jogador, quando faz cera no lateral, é amarelado desde sempre. Respeito a opinião de vocês, mas não vai ter futebol no Brasil. Não, eu acho o Atlético faz cera, o América faz cera, o Flamengo faz cera, o Palmeiras, todo mundo faz cera. Ô Nadine, você que já atuou ali nas 4 linhas, né? Se fosse eu como árbitro, ele está sentindo que o árbitro sente que a arbitragem dele está fraca. Já tinha expulsado o Zé Ivaldo. Então, eu acho que ele poderia ter um pouquinho de experiência e segurar essa segunda expulsão por tudo que ele estava fazendo para enervar o time do Cruzeiro. Então, acho que faltou experiência para segurar a onda. Concordo. Eu concordo com o Toledo. O cartão amarelo, o primeiro cartão amarelo, sim, eu acho correto aplicar, porque ele de fato demorou. Ele passou a bola para o outro jogador cobrar o lateral. Agora, o segundo cartão amarelo é que o árbitro poderia ser um pouco mais proativo em relação a mostrar o primeiro cartão amarelo, já sair e cobrar que o jogador cobre aquele lateral rapidamente. E não ficar ali olhando para o jogador com aquele cartão amarelo na mão, meio que esperando uma reação do jogador, que foi o que aconteceu. Ele continuou reclamando. Então, se o árbitro ele tem um pouco mais de feeling, se ele mostrou o cartão amarelo por retardar o início do jogo, ele deveria fazer com que o jogo fosse mais rápido. Então, mostra o cartão amarelo, já vira e já manda o jogador cobrar. Agora não, ele mostrou o cartão amarelo e ficou olhando para o jogador, esperando uma reação também. Então, isso é algo que eu acho que a arbitragem precisa ter um pouquinho mais, eu não vou dizer de inteligência, mas um pouquinho mais experiente em relação a isso. Deixa que eu falo, então. Tinha que ser um pouco mais inteligente. Deixa que eu falo, então, minha parça. Eu falo. Tinha que ser um pouco mais inteligente também. Zanovelli, você é muito ruim, Zanovelli. Ô, Nadine, resumindo, isso aí é igual quando eu saio para um futebol e chego um pouquinho mais tarde em casa, né? Aí a esposa fica brava. Aí depois você fica uns 2 dias
sem reclamar de nada. Porque você viu que você não agiu corretamente errado, aí naquele dia. Cai aquele remorso. Então, o árbitro tem que saber isso, é que eu não estou bem aqui, deixa eu compensar ali. Aí o cara quer ser mais realista do que o rei, faz esse Mas aí, em desastre. momento algum, reclamam também do Marlon pela reclamação excessiva. Nossa. Que eu falo sempre no futebol brasileiro. Mas que perigo Eu o soco falo no ar do uma- Marlon, né, velho? Mas o me que eu ajuda falo aí, O velho. Hulk cansou de fazer Me isso. ajuda aí, Mas vocês me pedem ajuda cartão aí, pro Hulk velho. quando é com ele, Me ajuda velho. aí, mano. Quando é o Hulk, Mas ninguém um faz. ótimo exemplo. Eles falam o tempo todo que o Hulk tem que ser próprio amarelado. Alê no jogo contra vocês, aí é que eu falo, Nadine, teve uma hora no jogo do América que o árbitro lá do Rio Grande do Norte dá o amarelo pro Alê. O Alê manda ele para aquele lugar nitidamente. E ele vira de lado e sai. Olha a experiência do árbitro. Se ele expulsa, ele está expulsando bem, porque o cara desacatou ele. Mas ele sabe que ia dar mais problema do que solução. Então, essa percepção do árbitro ela é fundamental. É a questão da experiência de controle de jogo. Ele já sabe que o jogador está irritado, que se torna um clássico, que sabe que está fazendo ali a cera até para demorar para reiniciar o jogo, mas o árbitro também precisa ter essa leitura e evitar um tipo de conflito maior. Eu acho que o árbitro está ali para controlar a partida, fazer uma boa leitura, e isso ele poderia ter evitado se ele tivesse um pouquinho mais de experiência. Zanovelli, tem mais polêmica. Agora um suposto pênalti em Arthur Gomes. Vamos ver com a análise da Nadine e também da bancada. Ele cai na área. Foi empurrado ou não foi? Foi tocado ali no chão, no pé ou não foi? Nadine, o que você achou? O Arthur, ele tenta jogar a bola, ela escapa bastante, vai bem à frente, depois tem um contato normal na lateral do corpo, tem o braço, mas para mim não tem uma carga, ele acaba se desequilibrando, não marcaria essa penalidade. Nadine, ontem eu falei aqui no programa que pra mim seria pênalti e fui convencido por vários amigos cruzeirenses que falou assim, brother, pelo amor de Deus, né, velho? Você me ajuda aí. Então eu vou com você nessa aí, mudo minha opinião aqui. Acredito que realmente não tenha sido uma penalidade no Arthur Gomes. Opinião, viu, gente? Opinião, pelo amor de Deus. Falou Não muito muda bem, nada na história do jogo. A bola muito longe dele. A minha opinião, não muda nada na história do jogo. A imagem a gente está vendo? Aí, valeu. Então, concordamos que não foi pênalti. Mas e o lance seguinte? Outro pedido de pênalti também, dessa vez em cima do Rafael Elias. Será que foi? Lançamento profundo ali, ele vai para a área e tal, e tenta o drible, passou por outro, caiu. Nadine, foi? Esse até o árbitro estava bem próximo do lance, não tinha ninguém na frente dele, né? Para mim, o zagueiro ele acaba tocando de levemente a bola não muda de trajetória, ela vai em linha reta. Mas eu não sei se por essa imagem teve algum toque no jogador. Na minha opinião, não, até pela posição do árbitro, né? Ele foi muito firme nessa daí de mostrar que não teve. Mas por essa imagem, para mim, eu acho que o zagueiro ele acaba tocando levemente na bola e não sei se teve algum toque no jogador, mas pela posição do árbitro, eu fico com a decisão de campo de não pênalti. Nadine, nesse lance eu fui convencido pelos meus amigos que foi pênalti. Porque há um toque, sim, do zagueiro no pé do Rafael Elias. No do Arthur Gomes, me convenceram que não foi. Nesse, me convenceram que foi. Estamos falando do Zanovelli, né? Estamos falando do Zanovelli. Ele, em cima do lance, precisou do VAR chamar para ele poder expulsar Zé Ivaldo. Ele foi totalmente, digamos assim, ruim mesmo no lance da expulsão do Marlon. E nessa aí não dá para confiar que ele estando perto do lance, ele marcaria ou não marcaria aí com precisão, né? Então, falando do Zanovelli, eu acredito que essa aí realmente foi pênalti no Rafael Elias. Na verdade, precisaria de um outro ângulo para ver se de fato toca ali no pé esquerdo do Rafael. Não só o árbitro, mas tem o árbitro de vídeo, né? Ele teria outras câmeras para a gente tirar esse tipo de dúvida. Não foi recomendada a revisão do lance e, de fato, fica difícil analisar só por essa câmera se existiu realmente um contato no pé esquerdo do Rafael. Então, por isso que eu fiquei mais com a avaliação do árbitro, porque ele está de frente para o lance muito próximo, assim. Então, ele teria um ângulo de visão melhor do que esse que a gente está tendo. Mas, com certeza, o árbitro de vídeo possuiria mais câmeras do que somente essa que a gente está analisando. Pois é, pela operação do VAR, pelo que a gente viu de algumas imagens do VAR sendo chamado, eu não acho que tinha tantas câmeras assim também no jogo, não. Sabe, para poder... e não sei o que e tal. Mas nessa aí, padrão, eu acho... Não. Como é que é? Deve ter um número padrão, não? Pode ser, mas eu fiquei muito na dúvida, porque quando mostrou alguns lances do jogo assim que o VAR estava analisando, eu falava assim, mas não podia olhar por uma câmera nesse ângulo que eu vi em outros jogos que tinha esse tipo de câmera. Aí eu fiquei meio preocupado, assim, mas se tratando de Zanovelli e não marcar o pênalti, ele é muito ruim, gente. Sai Ele do pé do muito Zanovelli. Não é no pé, olha só. Foi muito Olha bom, isso, gente. acertou tudo aí. Né? Com certeza. Agora, o seguinte, Oh, Nadine, muito. O Rafael Elias, né, que a gente viu agora há pouco aí, ele
caindo, sofrendo um suposto pênalti, deu essa declaração após a partida. Eu gostaria que você analisasse junto com a bancada. Fala, Rafael Elias. Infelizmente tivemos o Zé expulso no primeiro tempo, a do Marlon ali muito contestada, né? A gente também não pode ficar falando da arbitragem, porque se a gente fala hoje em dia, a gente é punido em tudo, né? Eles que tinham que vir aqui também da coletiva também, colocar a cara a tapa aqui e falar também o que eles viram. Nadine, o árbitro tem que ir dar a coletiva para falar o que foi visto em campo, para dar a cara a tapa, Nadine? Na verdade, não. Muitas pessoas gostariam que o árbitro desse a entrevista após o jogo, mas isso é uma orientação tanto da FIFA quanto da CBF de não poder dar entrevista depois do jogo. Ali o jogador fica exaltado, de fato ele quer uma explicação. Não sei se mesmo o árbitro explicando seria convencido, né? Se o jogador seria convencido da explicação do árbitro. Mas, de fato, a reclamação ali faz parte. Eu acho que todos os jogadores, quando não concordam com a decisão da arbitragem, eles acabam falando alguma coisa na entrevista. O Zanovelli, inclusive, deu falta numa jogada, acho que Corinthians e Goiás, se eu não me engano, em que os dois jogadores escorregam e ele vai lá e dá a falta. Nitidamente. Os dois escorregam, ele, opa, falta ali, ó. Não era bom, né, Toledo? O Zanovelli dar a cara a tapa, não, porque o Gão já tá chateado com imagina. Né? Agora, assim, não foi cara, não. Foi as costas a tapa. A tapa, Cavalinho, o que foi? Aconteceu no Campeonato Potiguar, e a Nadine vai analisar junto com a bancada um lance pra lá de, o quê? Inusitado. Vocês viram no meu Instagram isso aí, né? Bizarro. O 0-0 entre Baraunas e América de Natal. Olha isso. Nem no forrobol nos interiores de Minas eu vi isso, Toledo. Essa aí é nova, viu? O atacante Léo Bahia, do Baraunas, subiu nas costas do zagueiro Rafael Jansen, do América de Natal, que não gostou, bicho pegou. Nadine, esse é o tipo de lance que realmente vai gerar uma reação do jogador, né? Algo inusitado, de fato, difícil de acontecer, mas acho que surpreende a todos que estão assistindo. Eles acabaram sendo expulsos até pela confusão depois, né? Porque como jogador que subiu ali, não sei, fez um cavalinho no seu adversário, teve a reação e começou uma confusão generalizada ali, a gente pode ver por essas imagens, mas essa eu vou deixar para a bancada comentar, Léo. Eu posso comentar, Nadine, porque eu acompanho muito rodeio lá em Piracema, Desterro. Inclusive com o apelido Bunda de Veludo, viu, Nadine? Que ele não aguenta nunca cavalgando. Você já fez cavalgada de 60 quilômetros, agora comentando aí sobre a questão, ele no rodeio estaria classificado, porque eu contei aqui, ele ficou 8 segundos. É o tempo que precisa para classificação. 1, 2, 3, 4, ele cai no 8º segundo. É um grande peão esse aí. Pode não jogar a bola direito, eu achei muito engraçado quando eu postei no meu Instagram sobre essa jogada aí, mas também uma coisa que me chamou a atenção, porque eu fiquei vendo muitas vezes, foi que o camisa 10 tenta agredir o camisa 27 no início da jogada ali, e depois todo mundo só presta atenção só mesmo no cavalinho. Mas eu não entendi porque ali no Kama Sutra o cavalinho foi expulso também, Nadine? Meu Deus do céu, gente. Os dois foram expulsos. O que fez o cavalinho e o que sofreu, né? Que acabou reagindo. Se não tivesse essa confusão generalizada, somente o que fez o cavalinho receberia um cartão amarelo. Mas como teve quase partido para agressão com o time inteiro ali, o árbitro, para controle de jogo, ele acaba expulsando os dois jogadores, sim. Mas aí eu explico também, Nadine. Um classificou porque ficou 8 segundos. E o outro foi penalizado porque é muito manso. Porque normalmente o cavalo tem que pular mais alto para o cara não ficar os 8 segundos. Mas eu acho até que vão os dois embora. A reação dele eu não achei tão exagerada assim, pelo fato de ele ter a agressão do 10. Olha lá, viu? Ele acerta a nuca do 27 ali, ó. Ele subiu sem querer, Não, Léo, ali é uma dividida e quando ele ficou preso ali, ele aproveitou para tirar. Ele pensou rápido, inclusive. Não, agora ele dá uma mexida com as pernas. Ali é para ser expulso. Ele dá uma mexida com as pernas típicas, assim, quando você está andando a cavalo e quer que ele vai mais rápido, né? O cara, olha lá, ele mexeu com as pernas. Começou a dar escorada. Nadine, do Potiguar do Cavalinho para a Champions, hoje tem na telinha do SBT Alterosa um jogão Arsenal e Porto. Você tá nessa, né, Nadine? Tô nessa e eu conto com a audiência de todos vocês aí da Alterosa para assistir esse grande jogo da Champions, 16h45 da tarde. Então, uma transmissão muito legal, Léo, com betting, me fugiu o Kleber Machado, então uma transmissão muito divertida. E um grande jogo, porque na Inglaterra teve Liverpool e Manchester City no final de semana, um jogaço. Com polêmica. Polêmica, vi no seu Instagram.
Com polêmica arbitragem, também. E o Arsenal está muito bem no campeonato inglês, é líder, então vai ser um jogaço assim. Maravilha. Então, todos com a equipe do SBT, a Alterosa, com Nadine e tudo mais, nesse jogão da Champions, logo mais na telinha da Alterosa. Obrigado, Nadine. Até terça que vem. Até semana que vem. Um beijo grande para todos vocês. Ô, Beijo mas grande. como é que pode um negócio desse? O cara montar no Só no pescoço. futebol brasileiro mesmo, pelo amor de Deus. Teve um outro